Me chamo Alessandro Buzo. Orgulho de ser brasileiro não só em ano de Copa. São Paulo, metrópole, minha terra, meu lugar. Sou lá do Fundão da Leste, lugar de Cabo da Peste. O Itaim é o paulista, não é o Bibi dos boy. Gueto, periferia, favela, tudo isso que eu vejo olhando da minha janela. Lugar melhor que lá não existe. É lá que eu escrevo meus livros, é lá que cresce o meu filho. Gosto tanto do lugar que costumam me chamar de suburbano convicto. Firmeza total. Eu sou Alessandro Buzo, autor de 13 livros da literatura periférica, diretor de 2 filmes produzidos sem captar nenhum real. Atuei na televisão por 3 anos na TV Cultura, no programa Manos e Minas, e atuei por 3 anos, de 2011 a 2014, no SPTV, primeira edição da Rede Globo, onde eu mostrava a cultura da periferia. A periferia me levou para vários lugares, me proporcionou conhecer 12 estados do Brasil, a participar de eventos na Argentina, enfim, mudou, transformou a minha vida, né? Eu tenho um livro escrito pelo Aeroplano que chama Favela Toma Conta, que é o nome de um evento que eu produzi por 12 anos. Esse livro é a minha biografia, lançado em 2007, numa coleção da Heloísa Buarque de Holanda. Depois eu lancei o Favela Toma Conta 2, que é a continuidade, né? Porque eu lancei em 2007 o primeiro e eu queria contar que depois de 2007 muita coisa aconteceu. Então eu lancei um capítulo por ano de 2008 a 2014. Enfim, nada disso teria acontecido se no ano de 2000 eu não tivesse escrito um livro falando dos trens de subúrbio na zona leste de São Paulo que eu pegava desde 1985, quando comecei a trabalhar no centro de São Paulo, de office boy, num escritório de contabilidade, pegando os trens lotados da linha que hoje foi modernizada, apesar de continuar superlotada, a linha que vai de Brás a Calmon Viana, passando pelo Itaim Paulista. Lancei em dezembro de 2000, estou prestes a completar 20 anos de carreira, o livro Trem, baseado em fatos reais. Depois eu reescrevi ele numa versão chamada O Trem, contestando a versão oficial, porque 5 anos depois o trem continuava muito ruim. De 2000 para 2005 não tinha tido ainda uma reforma, uma melhoria. E essa trajetória ela poderia ter sido interrompida, talvez até antes mesmo da cultura, quando por alguns anos eu fui usuário de droga, mesmo sem nunca ter roubado, traficado, feito nada de errado, eu consumi o meu dinheiro, o meu salário, fazendo coisas erradas que depois eu me afastei desse caminho obscuro, que me levaria a lugar nenhum. Quando eu conheci o hip hop, quando eu retomei a literatura, porque desde criança eu tinha o hábito da leitura que a minha mãe tinha me ensinado, levando os gibis da Turma da Mônica, livros como O Menino Maluquinho do Ziraldo. Então eu retomei o hábito da leitura e depois passei a escrever em jornais de bairro, fanzines. E aí junto a isso, a chegada do hip hop na minha vida, comecei a conhecer os grupos, e curtir o estilo musical e o movimento hip hop. E também a minha família, né? Em 98 eu casei com a Marilda Borges, minha esposa. Sou casado aí há mais de 20 anos com ela. Em 2000, além de eu ter lançado meu primeiro livro, em dezembro, anteriormente, em março, nasceu meu único filho, o Evandro. E aí eu transformei minha vida. Passei a acreditar no meu potencial e que coisas boas poderiam vir. Continuei trabalhando, vendendo alimento na zona cerealista, que era o que eu fazia, paralelo à cultura por alguns anos, até que em 2007, depois de eu ter lançado a minha biografia, Favela Toma Conta, conversei com a minha esposa e decidimos que eu iria sair do meu emprego formal e tentar sobreviver exclusivamente de coisas que tivessem alguma ligação com a cultura. E foi assim que eu pedi demissão do meu emprego, mesmo meus amigos falando que eu era um maluco, que eu tinha família para criar, que eu tinha filho para sustentar, onde eu estava com a cabeça. 3 meses depois eu estaria de volta pedindo um emprego e eles estão me esperando até hoje, porque eu nunca voltei. Não voltei porque comecei, assim como eu tinha programado, a trabalhar com qualquer coisa, contanto que tivesse uma ligação cultural. Entre essas coisas eu fui trabalhar numa produtora de vídeo, que eu já conhecia anteriormente de algum trabalho que eu tinha feito, e me ofereci para ganhar pouco, R$ 100 por semana é a condução. Isso a gente está falando de não tanto tempo atrás assim, né, de 2007 para 2008.
ganhar R$ 100 por mês e a condução eu trabalharia lá por meio período. Eu me ofereci para trabalhar. E aí o dono da empresa, o Tony Nogueira, curtia meu trabalho, já me conhecia, falou que se era só isso que eu queria, que eu poderia ir. Então eu entrava às 2 e ficava até às 19 horas na produtora. Quando eu entrei, eles estavam fazendo um filme chamado Cidadão Samba, a história do Oswaldinho da Cuíca, e eu comecei a ser assistente de produção desse filme. Assim, quando eu comecei a ver as filmagens do Cidadão Samba, veio um estalo na minha cabeça, eu gostaria de um dia fazer um filme no meu bairro, né, na minha quebrada, que é o Itaim Paulista. Mas aí era um sonho distante e tal, né? Eu fazia o evento Favela Toma Conta, que era um evento de hip hop, numa comunidade, no CDHU do Itaim Paulista, e eu comecei a colar cartazes de uma edição que teria no Dia das Crianças. Colei os cartazes na própria produtora, DGT Filmes, e aí o pessoal da produtora falou: a gente vai lá filmar o seu evento, editar e te entregar uma cópia de um DVD com o seu evento. Achei super da hora, né? Achei muito interessante que eles fossem fazer isso. E assim aconteceu, eles foram lá. Só que eles foram achando que ele ia encontrar um evento pequeno. E chegou lá, eles viram que tinha 2.000 pessoas. Naquele dia o Taíde era a atração do evento. Esses grandes artistas do hip hop eu conseguia levar porque eles me conheciam da correria, da literatura periférica e coisas que eu fazia no hip hop, como fazer matérias para a revista Rap Brasil. Quando eles viram o potencial e que eu dialogava com 2.000 pessoas e eu ganhava R$ 100 por semana, eles falaram: alguma coisa está errada, a gente precisa transformar seu potencial em dinheiro. Deixo bem claro que isso não me transformou numa pessoa rica, mas eu sobrevivi muitos anos graças a isso, né? Quando eles falaram que precisava transformar meu potencial em dinheiro, eu falei onde que eu assinava, porque, né, tava lá sem grana, era tudo que eu queria, era ganhar mais e fazer o que eu gosto. Eles falaram que ia pensar alguma coisa e o que eles pensaram foi fazer um projeto de um programa de televisão onde eu visitaria a periferia e mostraria as coisas bacanas que tem na periferia. E aí a gente mandou esse projeto para a MTV, para algumas emissoras, e aí veio Estar no Lugar Certo na Hora Certa. O rapper Rapping Hood, ele tinha um quadro no programa Metrópolis da TV Cultura, que chamava Mano a Mano, e o Mano a Mano ia virar o programa Manos em Minas. E a TV Cultura ligou querendo saber se a gente poderia adaptar o projeto de um programa que a gente tinha mandado para um quadro de 5 minutos, e assim eu entraria no programa. Seria um quadro dentro do Manos em Minas. A gente, é claro, aceitou, e aí, diretamente da favela, da comunidade, da periferia do Itaim Paulista, eu virei um apresentador de um quadro na televisão. 3 anos depois, eu recebi um convite para uma reunião na Rede Globo. Cheguei lá, era com a chefona do jornalismo, e eles me ofereceram se eu não queria levar esse quadro de cultura da periferia para um programa na Rede Globo. Eu quis saber que programa era esse. Eles me explicaram que o Chico Pinheiro iria para o Rio de Janeiro. O Chico Pinheiro e a Mariana Godoy apresentavam o SPTV. O Chico Pinheiro iria para o Rio de Janeiro apresentar o Bom Dia Brasil e a Mariana Godoy iria para a Globo News. E o César Tralli estaria assumindo como âncora do SPTV, e eu entraria como especialista da cultura da periferia dentro do SPTV com um quadro semanal. Me ofereceram um contrato de 1 ano, renovável por mais 1, e se fosse muito sucesso eu ficaria 3 anos. E assim aconteceu, fiquei lá por 3 anos e virei um cara que todos os sábados estava na tela da Globo. Isso me transformou numa pessoa muito popular em São Paulo. Antes eu dialogava com o público do hip hop, aí eu passei a dialogar com o grande público, né? Uma vez eu estava no supermercado, uma senhorinha vinha, ela era meio corcundinha, andava meio olhando de lado assim. Ela estava vindo na minha direção, não sabia se ela estava olhando de lado pela situação dela ou se ela estava olhando para mim. Aí quando chegou bem pertinho, eu tinha uma abertura no SPTV que falava: vamos chegar aqui no Capão Redondo, mostrar o projeto tal, vamos chegar que é nós que tá. Era um bordão que eu tinha, né, um chá. E aí, quando ela chegou perto de mim, essa senhorinha, que devia ter pelo menos uns 80, 85 anos, ela era bem senhorinha mesmo, ela olhou pra mim e falou: nós que tá. Nesse dia eu tive a certeza que eu não estava mais dialogando
com as pessoas só com as pessoas da periferia, só com as pessoas que curtem hip hop. Eu estava falando com o grande público. Isso faz parte da minha história, mas eu nunca, mesmo estando na TV e depois no cinema, já já eu falo como é que aconteceu de eu fazer um filme, eu nunca deixei de escrever meus livros, porque a literatura sempre foi o meu carro-chefe. Tanto que eu montei uma livraria especializada em literatura marginal, que funcionou por 12 anos e meio. Em dezembro de 2019 a gente encerrou a loja física, que era no bairro do Bexiga, em São Paulo, porque eu estou morando há 5 anos no litoral norte, não conseguia mais manter a loja aberta, então não tinha mais condições de bancar o aluguel, não conseguia mais abrir todo dia, então a gente acabou encerrando a loja física, mas continuamos vendendo os livros da literatura periférica, que era o acervo da livraria. Um dia eu falei pro pessoal da produtora, a gente já estava fazendo Manos em Minas, que eu queria fazer um filme na minha quebrada. E aí eles falavam onde está o roteiro, onde está o dinheiro, não tinha nem roteiro nem dinheiro, só tinha o argumento. Mas numa reunião que estava todo mundo da produtora, eu bati o pé, contei a história do filme. Os sócios do Tony Nogueira não levaram muito a sério, não se empolgaram, mas o Tony Nogueira, meu amigo, dono da produtora, ele falou, ó, com essa camerinha, que era uma camerinha que ele tinha trazido de Nova York, que filmava em HD, naquela época não era tão comum câmeras HD, ele falou, ó, eu, você e essa camerinha, a gente vai fazer seu filme. Eu pensei em quem poderia ser o protagonista desse filme e convidei o Criolo Doido. O Criolo Doido fez o filme e um ano depois do filme ter sido lançado, ele acabou estourando com o álbum Nó na Orelha e virou o cantor crioulo famoso, né, que hoje está aí fazendo shows pelo mundo inteiro. Continuei lançando meus livros, tanto que hoje eu tenho 13 livros publicados, organizei outros 13. Eu tenho 2 coletâneas literárias que eu organizo. Uma é Poetas do Sarau Suburbano, com poetas do meu sarau. Esse sarau suburbano começou a acontecer na livraria Suburbano Convicto. Depois que a livraria fechou, ele continuou no Bexiga, passou a ser numa livraria na rua Rui Barbosa chamada Giostre Livraria. Dia 4 de maio de 2020 completa 10 anos de trajetória. E o Poetas do Sarau Suburbano Coletânea, ele já está no volume 6, e eu também coordeno uma outra coletânea literária que se chama Pelas Periferias do Brasil, que já teve 7 volumes, sempre cada volume tem cerca de autores de 7 estados do país. Então é isso, essa é a minha trajetória. Depois do filme Profissão MC, que é o filme que eu fiz com o Criolo de protagonista, que foi um grande sucesso, me levou para o Festival de Gramado, onde eu ganhei uma medalha chamada Gal Galado, enfim, transformou, né? Abriu outras portas, além da literatura e da TV, agora eu estava no cinema. No ano de 2018, já morando em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, eu gravei um filme aqui só com moradores atuando, o filme se chama Fui. Ambos os filmes estão no meu canal no YouTube. Firmeza? Então é isso, essa é a minha vida. Acredito que ainda tem muitas coisas a acontecer. No momento eu estou no isolamento social por conta da pandemia do Covid-19. Nunca fiquei rico, mas tenho uma casa própria que eu comprei com o que eu ganhei na cultura. Graças a Deus, meu casamento já está aí desde 1998, né? Uma trajetória aí, eu e a Marilda há muitos anos juntos, sou um pai presente, o Evandro tem 20 anos de idade hoje, então eu me orgulho muito de onde eu cheguei, independente de ter ficado rico ou não, porque dinheiro é importante e legal, mas não é tudo na vida, né? Não reclamo de nada, porque sem a cultura eu não teria conhecido os lugares que eu conheci, as pessoas que eram meus ídolos no hip hop hoje são meus amigos, então só posso falar que a cultura me deu tudo que eu tenho hoje. Com esse momento de isolamento social, a gente está sem contratações, sem poder fazer o sarau, então o que a gente faz é continuar vendendo os livros, que era o acervo da livraria, uma forma de se manter nesse momento, e passei a fazer lives. Eu tenho uma live 3 dias por semana no Facebook, onde eu falo de assuntos da atualidade, chama Buzo e Você, e uma live no Instagram, onde eu entrevisto pessoas ligadas ao movimento hip hop, à literatura, que é a live Buzo Convida. Firmeza?
Vou encerrar com uma poesia também, dizer para vocês que acredite nos seus sonhos, porque às vezes eles parecem impossíveis, mas quando você corre atrás, eles acabam acontecendo e é possível realizar. A poesia que eu quero encerrar também fala um pouco dessa história toda que eu contei, fala um pouco da minha vida. Nasci e fui criado no Itaim Paulista. Ainda criança, meu pai foi embora e nunca mais voltou. Com 13 anos, comecei a pegar trem lotado, trabalhei em vários subempregos, ganhei piso salarial, tive todo tipo de chefe patrão. Casei com Marilda Borges em 1998. Em 2000, nasceu meu filho Evandro e lancei meu primeiro livro. A literatura transformou minha vida. Hoje, tenho 13 livros publicados, organizei outros 13, fiz 2 filmes sem captar nenhum real, tenho uma livraria e um sarau. Sou um pai presente, promovo eventos, faço acontecer. Eu sou a literatura marginal. Valeu.